Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o hábito do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? No livro de João, no capítulo 4, a partir do versículo 43, vai nos contar a história de um homem que ele era um oficial e esse oficial, ele fica sabendo que Jesus estava indo rumo aonde ele estava e seu filho estava muito doente. Então ele não perde a oportunidade e vai até Jesus para poder pedir a cura para o filho dele. E o Senhor vai falar assim com eles, né? Ele vai falar com todas as pessoas que estão ali ao redor. Ele diz assim: jamais crerão a menos que vejam sinais e maravilhas. O que ele estava querendo dizer? É que as pessoas ali, eles tinham o hábito de receber o milagre para crer. Então, Jesus, ele ia fazendo os milagres, aí à medida que os milagres aconteciam, as pessoas criam em Jesus. E esse homem vem até Jesus para poder pedir um milagre. Pedir a Jesus que vá até a casa dele. E aí o Senhor vai falar para ele assim: olha, seu filho já está bem, volte para sua casa. Então, quando Jesus fala isso para ele, seu filho já está bem, ele toma essa palavra como verdade, ele crê nessa palavra e ele volta para sua casa. E ele vai ter um dia de viagem. E no outro dia, quando ele está chegando, então o que ele faz? Ele recebe seus servos para dizer a ele assim: olha, seu filho já está bem. E ele pergunta quando que ele foi curado. Aí ele fala assim: ontem, 1h da tarde, a febre o deixou sem mais nem menos. Aí ele vai entender que o sem mais nem menos foi a hora que Jesus liberou a palavra de cura para o menino. E aqui nós vamos ver, né, e todas aí, a casa dele creu no que aconteceu. Mas aqui nós vamos ter alguns aprendizados. Primeiro, que quando nós necessitamos de algo, nós não devemos ficar recorrendo a todos os lugares. Nós precisamos entender que Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma. É Ele que nos alinha. Nós precisamos sair de onde estamos e irmos até onde Jesus está. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto, precisamos sair da dúvida, precisamos sair da incredulidade, precisamos sair das palavras negativas e focar que Jesus é o caminho. E quando caminhamos e chegamos nesse ponto, nós vamos entender e vamos receber do Senhor tudo que Ele tem para nós. Mas nós precisamos olhar para Jesus. O olhar para Ele é diferente de simplesmente falar com Ele. Mas o olhar para Ele é ver que Ele é a única opção que nós temos. Ele é a única saída para a nossa vida. Entender que fora dele não há nenhum tipo de esperança. Fora dele não há oportunidades. Fora dele nós não conseguimos absolutamente nada. É entender que Ele é o ápice de tudo. E esse homem entendeu. Ele saiu de onde estava e ele foi até Jesus. E muitas vezes nós vamos até Jesus e não é por nós, mas é por outros. Ele foi pelo filho. Às vezes nós vamos por nós, às vezes pelo nosso casamento, às vezes por família, às vezes por amigos, às vezes por uma nação, como a nossa nação está precisando da intervenção de Deus. Nós precisamos sair de onde estamos e irmos até Ele apresentar a nossa petição, a nossa necessidade. E o Senhor vai falar com ele assim: então pode voltar que seu filho está curado. E ele faz o quê? Ele crê. Ele crê que o filho dele foi curado. E ele volta para sua casa certo da cura do seu filho. Quando o Senhor libera uma palavra para nós, nós precisamos crer. Não é no nosso tempo, não é da nossa forma, mas Ele fala e Ele faz. Ele vai falar para Moisés assim: acaso eu falaria e não faria, prometeria e não cumpriria? Ele promete e Ele cumpre. E ele termina dizendo assim: eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, isso que o Senhor faz, nós precisamos entender o que ele significa. E esse homem creu. Quando nós cremos, o Senhor move céu e move terra, Ele move situações, Ele cria porta onde não tem parede para poder nos dar o que Ele prometeu. Se Ele prometeu, é nosso. Nós precisamos da nossa contrapartida, que é crer na promessa dEle. E aquele menino vai ser curado. E aquele menino, quando o pai recebe a notícia da cura, já foi 24 horas depois, ou mais, né? Porque ele vai falar assim: quando foi ontem, 1h da tarde, ou seja, ele já estava no outro dia, sabe-se lá que hora do outro dia. Mas o filho tinha recebido a cura porque ele creu. E a partir daquele momento, outras pessoas também creram.
Quando nós cremos, nós contagiamos as pessoas que estão ao nosso redor. Nós mostramos que Deus, ele existe e que o que ele fala é verdade. Por isso nós precisamos levar uma vida de fé, tanto para nos alimentar como para servir de testemunho para outras pessoas. Esse homem, ele nos deixa um legado, ele nos deixa um exemplo, porque pela fé dele o filho foi curado, outras pessoas creram em Jesus. E esse é o caminho, o ensino que esse texto vai nos deixar, que nós precisamos fazer da mesma forma. Essa é a minha mensagem para você hoje, que você continue perseverando em fé, que você continue rompendo em fé, para que você seja vitorioso, para que você seja vitoriosa e que pessoas ao seu redor também sejam alcançadas pelo amor de Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.